do capítulo 5 que vai do capítulo 5 até o fim do capítulo 7. E uma vez que o rei já veio, nessa segunda parte agora, o rei ele passa a ensinar sobre a ética no reino dele. Razão pelo qual nós intitulamos essa série com o tema A Ética do Reino. A ética do reino. Já estudamos vários aspectos do que o Senhor, nosso Salvador, espera dos seus súditos, espera dos seus filhos, dos salvos nele, em termos de conduta e ética, e hoje não vai ser diferente. Então eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nossa leitura e exposição seguirá dos versículos 21 a 26. E eu chamo aqui a sua atenção para conversarmos a partir desse texto sobre lidando com os resultados da ira pecaminosa. Lidando com os resultados da ira, que diz assim, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Até aqui a leitura. Convido você a reclinar sua cabeça e orar comigo. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que temos de poder, ao ar livre hoje, enquanto igreja, te cultuar. Obrigado porque nós já louvamos através de músicas e agora vamos aprender da sua palavra. Eu oro para que o Senhor possa esquadrinhar os corações e que cada um aqui possa sair refletindo naquilo que o Senhor, a partir do Espírito Santo, ministrar nos corações. Cremos que o Espírito Santo está sobre todos os salvos e é Ele que nos confronta, então confronte-nos para que possamos sair daqui refletindo e com desejo de viver para a Tua glória. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade. Eu entrego esse tempo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema é lidando com os resultados da ira pecaminosa. E talvez nenhum problema assole mais as pessoas do que a ira. Trata-se de uma tendência universal, prevalecente em todas as culturas, experimentada em cada geração. Dr. Robert Jones, ele diz que ela permeia a sociedade e influencia nossos relacionamentos mais íntimos. A ira é um fato nesse mundo caído. As pessoas podem não chamar de ira, pode rotular de outro nome. Estar frustrado, machucado, indignado, atribulado ou até mesmo irritado. Todas essas expressões, em alguma medida, ela contém o traço da ira. Certa vez eu li uma constatação feita em uma entrevista. E a entrevista fez, então, uma enquete com várias pessoas. E ela mostrou o seguinte, que a cada uma pessoa entrevistada, uma pessoa lidava com ira. Isso mostra que 100% das pessoas nessa entrevista, nessa enquete, conviviam com a ira em alguma instância. E eu quero inferir aqui que, de forma geral, as pessoas lidam com a ira. E qual é a problemática maior? É que agir ou viver de forma iracunda acaba com relacionamentos, frustram relacionamentos, destrói famílias. Esse é o resultado, por vezes, da ira pecaminosa. Agora, já que nós constatamos juntos que a ira é algo comum na existência humana e ao mesmo tempo destrutiva, as perguntas para nós é: como as pessoas que fazem parte do reino de Deus devem lidar com a ira? Qual deve ser a nossa conduta diante dela? E mais, qual deve ser a nossa conduta diante dos resultados que as ações com a ira produzem em nossos lares, em nossos relacionamentos? Será que é uma opção não lidar?
e deixar os relacionamentos fragmentados? O Senhor Jesus, ele vai responder para nós que não, apenas nos últimos versículos dessa exposição. Por quê, meus irmãos? Por que ele vai deixar para responder como nós vamos lidar com os resultados da ira pecaminosa ao nosso redor apenas no fim? Porque o nosso texto faz parte de um contexto maior, onde Jesus, nosso rei, está ensinando qual deve ser a verdadeira interpretação da lei no Antigo Testamento. Isso aqui é importante. E por que Jesus está fazendo isso? A partir do nosso texto, e ele vai fazer adiante. Porque os religiosos daquela época interpretavam de forma limitada a lei. Interpretavam de forma limitada os mandamentos dados por Deus a Moisés. Então o que Mateus vai registrar para nós na palavra do nosso Salvador? Ele vai mostrar que o rei Jesus interpreta a lei de forma diferente. Ele interpreta o mandamento que nós estamos estudando nessa noite aqui de forma diferente. É mais embaixo, é mais ampla a forma de interpretar a lei do Senhor. E é nesse momento em que Jesus vai mostrar a verdadeira interpretação do mandamento em questão que ele traz à baila a ira. Que ele traz para a mesa do ensino a ira. E ele vai mostrar como lidar com a ira e, consequentemente, como lidar com os relacionamentos frustrados a partir da ira. Seguindo para o texto, então, na esperança do Espírito Santo e falando ao seu coração, o texto mostra, inicialmente, não o assunto da ira, mas a interpretação limitada dos religiosos sobre o mandamento em questão. Qual que era a interpretação deles? Assassinato é apenas uma questão de matar alguém fisicamente. Era assim que eles interpretavam. Versículo 21 não está projetado, mas está aí no teu colo. Versículo 21 diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Queridos, note que Jesus traz então à mesa do ensino dele o mandamento do decálogo. O decálogo é a expressão para os 10 mandamentos. Este mandamento era conhecido dos ouvintes, porque é o 6º mandamento que Deus deu a Moisés. Inicialmente no Êxodo capítulo 20, versículo 13, repetiu, por exemplo, em Deuteronômio 5,17. E o mandamento é óbvio, sim ou não? Não matarás. A melhor tradução aqui, tanto no Antigo Testamento quanto aqui, deveria ser não assassinarás, porque é essa a ideia. Caso isso acontecesse, estariam sujeitos a julgamento. E o ponto aqui é que os religiosos daquela época interpretavam e ensinavam da forma mais limitada possível. Nada abrangente, por quê? Eles ensinavam esse mandamento a partir de uma perspectiva externa. Como quem diz, será passivo de julgamento quem for um homicida. Quem chegar lá, e aniquilar a vida do outro cidadão. Mas não só isso. Ao mesmo tempo que eles interpretavam tão literal e só externo, por um lado, eles eram omissos na interpretação da lei, do mandamento. Por quê? Porque todo lado negativo da lei, existe um lado positivo a ser ensinado. E os religiosos não faziam isso. Neste caso, o mandamento não assassinarás ou não matarás acompanha por tabela o mandamento de cultivar ou promover a vida do próximo. Eles não ensinavam sobre isso. Eles omitiam essa verdade. E era esta forma limitada e nada abrangente que os religiosos interpretavam a lei. Olha como Jesus começa. Gente, vocês que estão me ouvindo, vocês viram como eles estão ensinando. Vocês ouviram lá o mandamento. A forma como eles estão interpretando. Jesus joga essa perspectiva e diz, isso é nada abrangente, isso não está certo. Ele deixa claro a forma como os religiosos interpretavam e na sequência do texto ele então vai contrapor esse ensino. Ele vai contrapor esse ensino limitado da lei, feito pelos religiosos. E a interpretação correta do mandamento é, assassinato começa no coração, onde a ira pecaminosa é a fonte. Versículo 22, olha aí comigo. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. A quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus mostra que a interpretação desse mandamento transcende muito a justiça dos religiosos, e muito a forma como eles estavam ensinando. Por quê? Deve-se interpretar esse mandamento não à luz de algo externo e visível, mas sobretudo o que está no coração humano, sobretudo o que está no interior. Jesus olha para
para o que eles estavam fazendo e diz: o pecado começa não em sua expressão visível, mas no coração do homem. Jesus interpreta o seguinte: assassinato não é simplesmente algo externo. Isso também está errado. Mas é algo que a gente faz primeiro no coração, quando a gente se ira. E por que coração? Porque esse é o ensino de Jesus, meus irmãos. Mais adiante, capítulo 15, versículo 19 do próprio Mateus, Jesus vai dizer: porque do coração procedem os maus pensamentos, os maus desígnios. Primeiro ponto que ele faz: homicídios. Homicídios. Isso provém do coração. Então não é nada externo que leva alguém a matar outro alguém, mas é algo interno, é algo do nosso coração. Isso tem que ficar claro. É sobre isso que se refere ao sexto mandamento. Essa é a forma de interpretar corretamente. E diante dessa forma correta, Jesus traz enfaticamente o assunto da ira pecaminosa, para mostrar como efetivamente é possível desobedecer a este mandamento em pauta e assassinar pessoas sem necessariamente fazer fisicamente, como Jesus, irando. Quando nós iramos pecaminosamente, Jesus está dizendo: você desobedeceu o sexto mandamento. Jesus está dizendo: você é um assassino. Como assim? Como assim? Que equivalência é essa? O que é ira, meus irmãos? Dr. Robert Jones vai definir ira dessa forma: uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Ah, ok, tá bem teológico, eu sei, eu vou agora explicar. Ele quer dizer que a ira é uma ação, uma atividade, algo que fazemos que envolve todo o nosso ser e põe em ação a nossa pessoa como um todo. Ela é complexa porque ela abrange a pessoa toda e abarca um pacote de crenças, sensações, ações e desejos. Ela não surge num vácuo, nem aparece espontaneamente. A ira reage contra alguma provocação e ela não é a causa, essa provocação não é a causa de a pessoa ficar irada, como se dissesse: ele me fez ficar irado, meu filho fez isso, o meu chefe fez isso, por isso eu fiquei assim. Não. O centro causal da ira se encontra em nosso coração ativo, que surge do nosso senso de justiça e funciona sob a dinâmica mais ampla da capacidade de julgar alguém. A ira protesta: o que você fez foi errado. A ira protesta: aquela ação é injusta, isso tem de parar. A ira protesta: essa pessoa tem que morrer, não merece viver. Todas essas frases advêm de alguém irado pecaminosamente, que interpretou a circunstância ao redor de forma pessoal. E isso acontece porque o coração está cheio de justiça própria. Porque o nosso coração está cheio de vontades que são convenientes apenas para nós. Entenda, a ira não exalta a Deus, mas a si mesmo. A ira não promove vida, mas o assassínio. Por isso Jesus está deixando claro que a ira é uma forma de transgredir o sexto mandamento. Se nós iramos contra um semelhante, contra o irmão, nós somos assassinos. Somos tão ruins quanto alguém que realmente tirou a vida de outro alguém, fisicamente. Ah, meus irmãos, isso é difícil de entender. Isso é muito difícil de entender. Mas é a ética no reino do Senhor Jesus. E Jesus, ele vai esmiuçar no texto formas de desobedecer a partir da ira. Ele não só fala: ok, se você irou, você é assassino igual. Não, ele não faz só isso. Ele mostra a forma de desobedecer a partir da ira. A primeira forma é aquela ira sem motivo. O texto começa trazendo justamente essa perspectiva da ira sem motivo. Literalmente, a pessoa que se irá sem motivo será levada ao julgamento. E talvez o julgamento é aqui aos juízes locais daquele tempo, do primeiro século. A minha versão vai dizer: eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão. Tem uma versão que tem até entre parênteses, sem motivo. É a ideia aqui do texto. Jesus está dizendo assim: não importa se tem motivo ou não, se tu está agindo com ira, você é passível de receber o mesmo julgamento de um assassino. Dr. Martin Lloyd Jones diz: odiar, nutrir ressentimentos, ter esse sentimento desagradável e maligno para com outra pessoa é idêntico ao homicídio. E sabe o que é incrível? É uma verdade que às vezes nós nos iramos sem causa alguma. É triste isso, mas é verdade. Do nada acordamos irados. Alguém já fez isso? Não? Só eu. E isso é feio para mim.
Porque está errado. Jesus está me colocando como um assassino. E do nada minha esposa é alvo de um ataque. Coitada, nem levantou e já tá levando lá uma frase minha. Irada, irado. E ela nem sabe, nem sabe por que está levando aquilo. Meus filhos de igual forma. Não estou chorando. Apertou a fumaça aqui. Mas é isso que se refere. Eu não sei quantos de vocês já fizeram isso, com os seus filhos, suas esposas, seus maridos, a partir das suas frustrações. Isso é também cometer um homicídio, gente. Esse é o padrão ético de Jesus no reino dele. É isso que o Senhor espera. Outra forma de se orar sem motivo é expressar a ira a partir do silêncio, da punição, do silêncio. Tá tudo bem? Não, vamos conversar. Não precisamos. Mas tá dando um gelo o dia inteiro no cidadão. Isso também tá errado. Qual é o resultado? Relacionamentos fragmentados. Destruição de casamento. A longo prazo, isso gera divórcio. Acontece que Jesus não para por aí. Ele não dá só esse exemplo da ira sem motivo. Não deveríamos deixar nos arrastar por essa ira sem causa, mas também jamais deveríamos tornar culpados de expressões que manifestam a ira com a boca e que por vezes nós fazemos. Segunda forma de desobedecer a esse mandamento, segundo Jesus, é através da boca, onde a ira pecaminosa, odiosa, ele é manifesta. De que forma? No insultar o próximo. Talvez a sua versão diz chamar ele de racá. Racá é chamar ele de vazio, cabeça vazia, cabeça oca naquela época. Isso era pesado. Esse tipo de insulto naquela época. E aí quem fizesse isso, Jesus diz, esse seria levado ao tribunal. Julgamento de tribunal. Esse aí ele seria. E tribunal aqui é a palavra para sinédrio. Ou seja, quem fizesse isso naquela época seria levado ao tribunal judaico. O sinédrio. Ou seja, aumentou um grau aí de julgamento. Mas o ponto é que Jesus está mostrando que insultar um irmão na fé é algo terrível aos olhos de Deus. Chamar alguém de raca ou racá ou insultar, seja o que for, alguém que é a imagem de Deus, está errado. E infelizmente nós fazemos isso. Talvez, aí cada um faz uma reflexão pessoal. Por vezes temos assassinado uns aos outros, nosso coração e mente, e nem notamos. Isso que é pior. Não concorda comigo? O pior é a gente agir com ira e achar que está bem. E Jesus disse, não está bem não. Não está bem não. Nós e Hitler é um passo igual. Note isso, porque é o que Jesus está falando. Para pensar o quanto isso é complicado e profundo. Quanto a gente deve levar a sério isso aqui. Insultar pessoas, irado, está errado. A gente não vai chamar ninguém de racá, mas a gente pode usar outras expressões. Desculpa aqui as expressões chulas, mas chamar alguém de imbecil, de idiota, de chato, irado, seja onde for. Com ira, sarcasmo, está errado. Dr. Martin Lloyd Jones diz que é para essas coisas que o nosso Senhor aqui apontava. E o seu propósito inteiro foi mostrar que todas essas coisas estão incluídas no mandamento não assassinarás. Quantas vezes não insultamos pessoas ao nosso redor? Para pensar um pouquinho. Reflita um pouco no seu coração. Consegue se lembrar de alguma vez que acabou insultando alguém? Talvez no futebol, né? Aquele insulto de resmungo de lado. Só ele ouve. Mas está errado perante o Senhor, está errado igual. Talvez na empresa, em casa, com os filhos, com o cônjuge, fazer insultos, por vezes é fruto da ira e nos coloca como assassinos. Qual é o resultado? Relacionamentos frustrados. Relacionamentos destruídos. Mas Jesus não para por aí. Uma terceira expressão, uma terceira forma de desobedecer o sexto mandamento a partir da ira é através de chamar o seu irmão de tolo. Essa palavra naquele tempo era a expressão para o desejo pela morte do outro. Afinal, era, por exemplo, chamar a pessoa de blasfemo. Aquela ira e raiva que em meu coração ao florescer me fez pensar assim, é melhor que estivesse morto aquela miséria. Melhor que não existisse. Por que existe? Ó, pra você ver. Só traz problema. É isso que Jesus está falando. Quantas vezes a gente já não pensou algo assim no nosso coração?
E aí, o Senhor Jesus diz naquele tempo, ó, se alguém fizer isso aqui, você estará passivo de juízo no inferno de fogo. Inferno aqui na cabeça de Jesus naquele tempo não era um inferno literal num período pós-julgamento final, tá? A expressão para inferno aqui é Guiena. Guiena era uma região que ficava no Vale de Rinom, região próxima a Jerusalém, onde os criminosos executados eram lançados e onde o fogo não se extinguia. É essa a ideia de Jesus literalmente. Era passivo de julgamento dessa forma. O que Jesus está querendo trazer? Concordo com Darbuck, que ele vai dizer: a punição seja afirmada tão severamente significa que o crime é igual ao de assassinato. Isso tem que ficar claro para nós. Uma forma retórica de dizer quão sério é a ofensa. O quão sério é irar contra o nosso próximo, nosso irmão na fé. O quão sério é insultar, ofender e punir de alguma forma a pessoa ao meu redor. Como ensinou o professor no meu seminário, não há erro na severidade das palavras do Senhor Jesus. Ele ensina que a ira contém a semente do assassinato, que a linguagem abusiva contém o espírito do assassinato e que a linguagem que pragueja implica desejo de assassinato. A ira, meus irmãos, pecaminosa não produz vida, mas morte. Mais morte. Sabe o que Jesus está fazendo aqui em nosso texto? Ele está puxando o tapete dos religiosos que estavam batendo a mão no peito. Eu nunca matei alguém. Eu nunca desobedeci o 6º mandamento. E tem muita gente que hoje pensa da mesma forma. Tem muita gente que está andando por esse mundo dizendo: eu sou justo, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz o que aquele serial killer fez. E é verdade fisicamente. Mas se você agiu com ira, se você se irou com o seu irmão, Jesus disse, você matou alguém. Você sim cometeu homicídio. Porque o padrão no reino do Senhor Jesus é mais embaixo, é mais alto, é mais abrangente. Isso é a ética do reino. Queridos, é muito sério o que nós estamos conversando. É muito sério isso aqui. E a pergunta que eu quero fazer para você: qual é o estado do seu coração hoje? O que você tem desejado que o fato de não ter tem agido com ira? Como você reage com as coisas que lhe acontecem quando sai do seu controle? Você explode em ira quando alguém faz algo contra você? Ou se ira com alguém que não faz nada contra você? Você está bravo, irado com alguém há longo tempo? Essas perguntas realmente importam, pois elas vão revelar o quanto nós assassinamos pessoas. E tudo isso é fruto de desejos pecaminosos de nosso coração. Aliás, o reverendo Mauro Meister vai dizer que a ira provém de um coração frustrado porque as coisas não saíram do jeito que esperava. Pense um pouco sobre isso. Pense um pouco nos seus relacionamentos. Pense porque por vezes nós perdemos a cabeça e ficamos irados. No nosso coração, às vezes a pessoa não sabe, mas a gente está punindo ela. Quando perdemos o controle de alguma coisa, sai da frente. Sabe qual é o resultado? Destruição de relacionamentos. Destruição de relacionamentos. Não importa o que nos tira do prumo. Não importa o que nos faz irar. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Com o nosso coração. Por isso é tempo de avaliar ele. Avalie os seus relacionamentos, avalie o seu coração, avalie como você tem vivido a vida. Será que você tem agido com ira? Será que você tem descumprido o 6º mandamento da forma como Jesus está ensinando? Como é que está o seu coração? Sabe por que eu estou pedindo para você avaliar? Porque o Senhor não espera que a gente viva assim. Nós somos súditos do reino dele. O Senhor não espera que a gente reaja dessa forma. Muito embora ele saiba que nós somos pecadores, a ética no reino dele segue o caminho de não desobedecer este mandamento em nenhuma instância. É verdade. Aqui na terra nós não vamos conseguir, é verdade. Só lá no milênio, só lá na vida eterna, é verdade. Mas o ponto é que essa verdade aqui se aplica hoje em dia. E nós precisamos buscar lidar corretamente com a ira para que não destruamos relacionamentos. E o que eu acho brilhante na fala de Jesus não é só que ele quebra o conceito dos religiosos, mas porque, além de ele ensinar que os religiosos estavam errados em alguma instância, de que a forma correta é a dele, e ele mostra como que a gente faz isso na prática, ele mostra o caminho
para a gente lidar com os relacionamentos que nós estragamos, porque agimos com ira. Qual é o caminho? Reconciliação. Não devemos nos irar, porque a gente não quer matar ninguém, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Sei que tá calor, gente, e a fumaça tá forte. Pra nós não. Pra nós não. Mas, se isso acontecer, a ética no reino nos leva para o caminho da reconciliação, onde o perdão ganha um espaço e Deus é glorificado. Jesus vai dizer no versículo 23, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe, versículo 24, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Veja que o contexto aqui, o princípio por trás, permanece de forma muito clara. Acerte as diferenças com o seu próximo antes de adorar o Senhor. Eu não posso dizer que amo a Deus se não amo meu irmão. Eu não posso afirmar que amo a Deus se tenho matado meu irmão no coração. A equação não fecha. Jesus ensina, ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E o segundo mandamento, ama o seu próximo como? A si mesmo. Se eu digo que amo e adoro a Deus, mas odeio o meu irmão, está errado, a equação não fecha. Eu não amo a Deus assim. Eu não adoro como deveria. No fim das contas, se eu digo que amo a Deus, mas eu não consigo olhar para o meu semelhante, reconciliar-se com ele, perdoar ele ou pedir perdão, eu não passo, desculpa a dureza, eu não passo de um religioso hipócrita e mentiroso. Olha o que diz 1 João 4,20, ouça. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então é necessário reconciliação. Reconciliar-se com alguém implica na prática de amar verdadeiramente. Eu amo a Deus e amo o próximo. Sim, eu abro mão dos meus desejos, eu renuncio às minhas vontades para amar o meu próximo também. Sabe por quê? Porque eu amo a Deus. E eu priorizo a reconciliação, porque é isso que é requerido no reino do Senhor. Quando eu me iro e destruo relacionamentos, o caminho, o Senhor aponta, é a reconciliação. Ah, mas aí tem alguns que vai dizer assim, ó. Ao invés de nutrir algum pensamento errado sobre aquela pessoa que me insultou, eu vou perdoá-la no meu coração. Somente isso. Somente isso. Ok. É um primeiro passo. A atitude está certa, tem que perdoar. Jesus nos ensina isso. Contanto que a gente não fique apenas nisso. Cristo nos ensina que precisamos avançar e dar passos efetivos para remover a causa da dificuldade entre nós, entre as pessoas, entre os envolvidos, buscando uma reconciliação. E para isso é necessário perdoar. Sabe, às vezes a gente vai lidar com reconciliação. As pessoas não vão prontas para reconciliar. Elas vão com uma lista do que o outro fez de errado contra ela. Só. Jesus disse, não, tá errado. Tu já virou um assassino. Para, você não é assim. Isso não descreve você. Reconcilie-se, porque você faz parte do meu reino. E a sua justiça tem que sobressair e muito a dos religiosos, como nós vimos na pregação da semana passada. Último versículo, versículo 20. É o que Jesus vai dizer. Reconciliação é o caminho. E olha como é pesado. Se eu não reconciliar, Jesus está apontando no texto que a minha adoração a Ele é vã. Isso aqui é pesado. Porque ele diz assim, olha, se tu se lembrou, para e vai reconciliar. Pensa um pouquinho e vai lá. Mas se você sabe não foi, a adoração não tem validade. Não tem validade. Porque esse aspecto do reino não está sendo colocado em prática. Jesus nem sequer, observa depois no texto, Jesus nem sequer analisa se eu sou culpado ou não. Você percebe? Ele diz, olha, se você se lembrou que tem alguém contra você, alguma coisa, você para e vai reconciliar com ele. Porque a reconciliação promove a vida. A reconciliação glorifica o Senhor. E faça isso depressa. Faça isso depressa. Eu conheço irmãos que se dizem cristãos, que não se falam há mais de 10 anos. Como alguém adora o Senhor verdadeiramente assim?
Como alguém tem uma entrega total, sabendo que tem algo de errado contra o seu próximo? Jesus vai falar assim, gente, se você notou que precisa reconciliar, faça depressa, versículo 25 e 26 para fechar. Então, entre em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você a juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. A advertência de Jesus é para que, se alguém, ao falhar com o seu próximo, entendeu isso, ou tem algo no coração contra alguém e entendeu isso, seja rápido em se arrepender e se reconciliar para que as consequências não se tornem maiores, para que a amargura não ganhe raiz. Charles Spurgeon afirma, prossiga sem processos raivosos em tribunais, mas faça as pazes com a máxima prontidão. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:26, afirma, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, resolve as coisas antes do dia terminar. Há tantas pessoas que não estão fazendo isso, há tantas pessoas que não estão buscando a reconciliação. É com o irmão na igreja, é fora da igreja, é com família, é com o vizinho, é com o amigo. É tempo de reconciliação, porque isso é requerido de nós que fazemos parte do reino do Senhor Jesus. E talvez esteja se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso então? Ok, vou me reconciliar. Quero. O Senhor Jesus, o Espírito Santo me convenceu no texto que eu preciso ir. Como é que eu faço isso? Alguns passos que eu quero listar para você. Robert Jones diz lá no seu livro, dizendo, primeiro, reconheça a fonte da sua ira. Quer reconciliar com alguém verdadeiramente? Quer viver a conduta correta no reino? Quer restaurar relacionamentos? Quer lidar com a ira corretamente? Reconheça a fonte dela. O que tem te deixado irado? Saiba que não são as circunstâncias e não as pessoas. É o seu coração. O que está no seu coração que você quer tanto, que você não tem e, portanto, você fica irado? Gente, eu vou ilustrar isso com facilidade e, infelizmente, com a minha vida. Esses dias, estava eu em casa e os meus filhos, queridos e amados, resolveram fazer algumas coisas de errado. E eu falei com eles que deveriam fazer o que eu disse que tinha que ser feito. Só que eu não falei assim como eu estou falando para vocês. A minha forma foi frustrada. Eles desacataram uma ordem que eu dei. Eu fiquei muito bravo com isso. Fiquei bravo, fiquei chateado, fiquei frustrado. E a Pamela, como ela é conselheira bíblica, tão querida, ela falou assim, o que você está querendo tanto que você não está tendo? Que coisa. É bom estar casado com conselheira bíblica, viu? E eu estava estudando já esse texto, já tem um tempo que eu estou mastigando o texto, e ela, com a fala dela, eu me lembrei, eu sou um assassino, eu estou errado. Chamei as crianças, identifiquei o que estava no meu coração, me arrependi. O segundo passo, se arrependa tanto no coração quanto no comportamento. Tenho, com a graça do Senhor, tentado lidar com eles de forma diferente. E é esse o processo. Mas não só isso. Terceiro ponto, para chegar efetivamente à reconciliação, reajuste o foco em Deus, em sua graça e não em si mesmo. Não reajuste, não olhe para si mesmo, olhe para o Senhor Jesus. Porque Ele nos reconciliou, Ele nos perdoou de algo imperdoável. Então qualquer coisa na terra é perdoável. Olhe para Ele. Reajuste o seu foco no Senhor Jesus. Na sua provisão, nas promessas nele que nós temos. É o combustível para a gente seguir com a nossa reconciliação. E por fim, substitua a ira pecaminosa por atitudes e ações cristãs. Ore mais. Jejue. Faça leitura bíblica. Tenha comunhão. Lide biblicamente com a circunstância. É dessa forma que no reino o cristão lida com a ira, que o cristão lida com os relacionamentos frustrados. É a partir da reconciliação. É a partir da reconciliação. Queridos, nós podemos chegar numa conclusão juntos aqui, que definitivamente os religiosos ao qual Jesus está conversando não haviam entendido a lei de forma abrangente e correta. Jesus mostra, e aqui eu quero sumariar o que nós conversamos, Jesus mostra
que muito mais do que uma ação externa, o assassinato ocorre no coração. E a ira é a propulsora, a ira é a forma de matar pessoas ao nosso redor. No entanto, há esperança para resolver os problemas causados pela ira, que é a reconciliação. A pergunta que eu quero fazer para você aqui: existe alguém que você precisa se reconciliar? Existe alguém nos seus relacionamentos que você precisa humildemente chegar até ele? Porque você faz parte do reino do Senhor e fala assim: me perdoa, eu errei com você. Eu quero reconciliar com você. Eu entendi que eu estou errado. Você é meu irmão, nós somos um em Cristo. Nós estamos unidos no Senhor. Vamos reconciliar. Existe alguém? Existe alguém da sua família? Talvez o seu cônjuge? Talvez hoje tem gente que está brigado. E eu espero que você não esteja no coração assim: eu tenho toda a razão para ter me irado, para ser uma assassina. Eu espero que seu coração esteja: ô Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Se existe alguém, eu quero que você tome uma decisão debaixo da graça do Senhor de se reconciliar com essa pessoa, de retratar das suas ações iracundas, para que o Senhor seja glorificado. É isso que Ele espera de nós. Heber Campos Jr. tem uma frase, e eu encerro com ela. Ele diz que só é possível vencer a fonte do assassinato, a ira, cometendo outro assassinato. Matando a si mesmo. O eu dentro de nós, os nossos desejos, as nossas expectativas devem morrer para que eu possa amar, me reconciliar, perdoar e glorificar o Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que tivemos de ter esse tempo juntos. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e atual. Obrigado porque, embora seja um texto muito, muito difícil, porque por vezes nós estamos fazendo o que não deveria, nós clamamos pela tua graça, que nós já desfrutamos, a tua misericórdia e, sobretudo, as tuas forças para que possamos lidar corretamente com a ira, lidar corretamente com os relacionamentos frustrados e estragados a partir das nossas atitudes pecaminosas. Que possamos almejar reconciliação, o perdão e o amor. Que possamos evidenciar que nós somos, sim, súditos do reino do teu Filho, porque nós fomos salvos por Ele. Eu clamo ao Senhor para que possa sondar cada coração aqui, que cada um aqui possa sair convicto daquilo que precisa fazer, para a glória do teu nome. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua graça. Nos enche de esperança e força. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, Deus abençoe. Eu passo a palavra agora para o Giba, pastor Gilberto.